Bom, eu também posso definir múltiplos padrões de busca. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Vamos supor que eu digitei uma pesquisa com ainda mais. Então basicamente se define uma expressão regular e você separa os múltiplos padrões com esse símbolo, uma barra. Então aqui uma expressão regular que vocês definem ainda barra mais, ele vai trazer todas as ocorrências de ainda e mais. Se eu definir aqui ainda barra mais barra 100, ele vai trazer todas as ocorrências de ainda, mais e 100. Se eu quiser definir, por exemplo, múltiplos padrões de busca e que cada um tenha disjunções, também é possível. Esse terceiro exemplo aqui, ele vai trazer todas as ocorrências de ainda mais, tanto de ainda que comece com um A em letra minúscula quanto maiúscula, quanto todas as ocorrências de mais que aconteça com a letra M em minúsculo ou maiúsculo. Posso também definir um intervalo como um dos padrões de busca, como esse quarto exemplo. Então aqui eu trago todas as ocorrências de pedra e também todas as ocorrências que não sejam caracteres minúsculos. Então vou demonstrar para vocês, utilizando um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, conhecido como No Meio do Caminho. Então eu posso falar, olha, definir uma expressão regular que traga todas as ocorrências de pedra e de meio, ou todas as ocorrências de pedra e todos os caracteres que não são minúsculos. E aí eu posso fazer essas combinações. Por exemplo, todas as ocorrências de pedra, caminho, Yuma e assim por diante. Mesma coisa eu posso definir no Python. Posso definir aqui a biblioteca, definir uma variável, poema, que eu vou colocar o trecho daquele poema, e aqui eu defino uma expressão regular, por exemplo, que traga todas as ocorrências de pedra e todas as ocorrências de tinha, em letra minúscula. Ele vai achar todas as ocorrências, mas vamos supor que traga todas as ocorrências de tinha em letra minúscula e letra maiúscula. Posso definir uma disjunção aqui no primeiro caractere, que aceite tanto T em letra minúscula quanto maiúscula. Ele vai achar aqui todas as combinações de tinha e de pedra. Em expressões regulares, eu também posso definir marcadores de início e fim de arquivo. Para marcar o início de um arquivo, eu utilizo também o circunflexo, só que também fora dos colchetes. Quando eu defino um circunflexo como o primeiro caractere de uma expressão regular seguido pela sequência de caracteres, isso quer dizer que ele vai mapear essa sequência subsequente que acontece no início de um arquivo. Então aqui nesse caso, ele vai mapear no texto o ainda com letra maiúscula que acontece se acontece no início do arquivo. No segundo exemplo, ele vai mapear se no início do arquivo acontece um tinha, seja esse com o primeiro caractere em letra minúscula ou maiúscula. Já para mapear uma determinada sequência de caracteres no fim de um arquivo, no fim de um texto, eu utilizo o dólar. Então, nesse caso aqui, pedra dólar, ele vai mapear se no arquivo acontece um pedra no seu final. Então, vamos demonstrar. Então, só uma observação. Tanto o circunflexo de início quanto o dólar de final, ele vai marcar se acontece um determinado padrão no início e no fim do arquivo. No caso, se eu quiser considerar cada linha como um arquivo, aqui no regex_pol eu posso vir em flags, eu posso marcar aqui o multiline. Então, quando eu marco aqui multiline, ele vai considerar cada linha do meu texto como um arquivo separado. Então, nesse caso, por exemplo, se eu quiser achar todos os textos que começam com a sequência de caracteres tinha, sendo que o T pode estar em letra minúscula ou letra maiúscula, eu posso fazer da seguinte forma. Posso definir aqui a sequência de caracteres, normalmente como nós já vimos, só que aqui ele acha dois tinhas que não aconteceu no início dos arquivos, no início dos textos, considerando que cada linha é um texto diferente da forma que nós configuramos. Então, para isso, eu só insiro o circunflexo na frente da expressão regular e dessa forma ele vai mapear todos os tinha com o T em letra minúscula ou maiúscula que acontecem no começo de um texto. Já se eu considerasse todas as linhas como um único texto, por exemplo, vindo aqui e tirasse o multiline, ele falaria que ele não encontraria nenhum resultado de texto que se inicia com o nosso padrão de tinha. Mesma coisa acontece com pedra, por exemplo. Vamos supor que eu queira mapear todos os casos de pedra que
acontecem no final de um arquivo, no final de um texto. Eu posso fazer aqui o meu padrão e eu utilizo o caractere reservado da expressão regular $. Então aqui no caso ele acha só um resultado, certo? Porque ele está considerando todo o texto como um único arquivo. Agora, se eu considerar cada linha como um texto separado, ele vai encontrar 3 resultados e vai deixar um de fora, que esse acontece no meio de um texto. E aqui, ao definir o $, eu só mapeio na minha expressão regular as ocorrências de pedra que acontecem no final dos arquivos. Além dos marcadores de início e fim de texto, eu também posso definir um marcador de palavra. E isso eu faço com o caractere reservado das expressões regulares, conhecido como /B. Então, nessa primeira expressão regular aqui, por exemplo, eu vou mapear todos os artigos definidos femininos singulares. Nesse segundo, eu vou ver todas as ocorrências do verbo mente, tanto com M em letra maiúscula quanto minúscula. E no aqui abaixo eu vou ver todas as ocorrências do ainda que, sendo que esse /B ele mapeia numa expressão regular espaço, pontuação, início e fim de strings e de palavras. Então, para demonstrar, vamos supor que eu tenha aqui uma frase, ele comumente mente. E vamos supor que eu quisesse encontrar todas as ocorrências de mente, do verbo mente. Se eu colocasse isso, ele erroneamente acharia que o sufixo de comumente como uma das ocorrências. Para isso não ocorrer, eu posso definir o meu caractere reservado aqui, /B, que ele vai mapear os espaços, pontuações e o início e fim de strings. Dessa forma ele só acha um resultado, que é o desejado.